Fala pessoal, hoje estamos a falar com um tema bem polêmico e que tem muita procura. É sobre a revisão da vida toda e vou te explicar que essa tese levou ao fim. O Supremo derrubou essa tese e acompanha até o final. Você vai entender um pouco mais do que tudo sobre aconteceu sobre o fim, o início e o fim dessa revisão da vida toda. E eu sou Rafael, sou advogado há 15 anos e sou advogado previdenciário. E sou advogado previdenciário. Vou te explicar mais sobre o tema de hoje, que é revisão da vida toda. Vamos lá? Então vamos lá entender o que é essa revisão da vida toda. Primeiro, eu vou ter que explicar a vocês como é feito o cálculo do INSS. Certo? O cálculo do INSS, a partir de 99, ele era feito de toda a sua vida contributiva de 1994, de julho de 1994, até um mês antes da sua aposentadoria. Então era feita uma média aritmética de 80% das suas maiores contribuições, excluir as 20%, certo? E o que é essa revisão? Vamos passar para a revisão agora. O que é essa revisão da vida toda? É, ao invés de levar em consideração os períodos, as contribuições dos períodos posteriores a julho de 94, eles querem trazer toda essa contribuição de toda a sua vida contributiva. Antes de 94, não só após, mas todo o seu tempo de contribuição. Então, os advogados, né, fizeram essa tese com base numa lei de regra de transição e regra definitiva, que eu vou explicar posteriormente, dessa lei, lei 9.876 de 1999. Foi tudo por onde começou todo esse burburinho, toda essa confusão e tudo por onde começou. Se era para ser aplicada a regra de transitória ou a regra definitiva. Enfim, essa discussão começou desde 2018, que o STJ decidiu que era possível, sim, aplicar a revisão da vida toda para os aposentados do INSS. Então, essa discussão foi, desde 2018 está rolando, já foi para o STF, já foi decidido no STJ, e ano passado decidiu que vou contar aqui para vocês, decidiu que é válido, sim, não é válido a aplicação da regra da vida toda para os aposentados do INSS, infelizmente. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, e quando foi decidido aqui, vou mostrar aqui na tela. Vamos lá. STF define que o segurado não pode escolher mais benefício para. Não pode escolher cálculo mais benéfico para benefício da Previdência Social. Então vamos lá. Essa tese, vamos ver aqui, ó. Isso foi há 11 meses atrás, né? Foi decidido em 23 de março de 2024, certo? Nesse julgamento, foi um julgamento que entrou com ação de direta inconstitucionalidade pelo partido aqui, e é a ADI, se trata da ADI 2110 e 2111, certo? Então, o Supremo se foi julgar essas ações. E qual foi o resultado dela aí? Vou fazer um resumo, aproveitar aqui, clicando aqui, ó, dar um resumo, e aí eu vou explicar melhor para vocês, na dúvida. Vamos lá. Aqui é o PDF aqui pode ver que é do Supremo, as ADIs, né? Ação direta de inconstitucionalidade 2110 e 2111. Vamos lá. Os fatos. O que é que o Supremo quis julgar? O que é que o Supremo quis julgar? Qual foi a matéria que foi objeto de análise do Supremo? Então vamos lá. Trata-se de duas ações constitucionais com a validade de lei, da Lei 9.876, que eu falei a vocês, que alterou o regime da Previdência Social do INSS. Em especial, as ações questionavam: primeiro, a regra que exclui do cálculo do valor da aposentadoria os salários anteriores a 1994, a julho de 1994. Certo, pessoal? Essa outra aqui eu
Eu não vou ler porque se trata de outro benefício ali do salário de maternidade. Então, eu estou falando dessa aqui, essa primeira. E o que que ele fala? Qual é a controvérsia nesse caso aí? Vamos lá. A regra antiga era: o cálculo da aposentadoria levava em conta apenas a média das 36 maiores salários de contribuição recebidos nos últimos 48 meses de trabalho. Então, antes dessa lei, o cálculo era feito em 1999. O cálculo era feito apenas dos últimos 48 meses. Se pegava as 36 maiores e fazia a média dessas 36 maiores, excluindo as 12 piores, certo? Era assim que era feito. Com a nova lei, aqui, com essa lei que aqui a gente já mencionou, a regra passou a ser a seguinte: para casos, aqui ó, deixando bem claro que esse que eu vou ler agora são a regra para quem começou a contribuir, que é uma regra definitiva, tá? E o que está em jogo, o que está falando da tese da revisão da vida toda, é a regra de transição. Então vamos lá. O valor da aposentadoria deve levar em conta a média dos 80 maiores salários de contribuição de toda a vida do trabalhador. Essa regra se aplica a todos que começaram a contribuir para o INSS depois de 1999, certo? Então, essa regra aqui é 80 maiores de toda a vida contributiva, 80 maiores, certo? Então, o que os advogados queriam? Ao invés de aplicar aí, essa regra de transição que eu vou falar agora, eles queriam que ia aplicar a regra definitiva, certo? A mesma lei previu uma regra de transição para os trabalhadores que já contribuíam para o INSS quando a lei foi criada e ainda não estavam aposentados, certo? Então, para aqueles que não que estavam já estavam em contribuição na vigência da lei de 99, novembro de 99, que é a regra ia ser aplicada a regra de transição. Essa regra ela previa o seguinte: o valor da aposentadoria seria a média dos 80 maiores salários, excluídos os salários anteriores a julho de 94. Então, a regra definitiva para quem começou a contribuir depois de novembro de 99 leva em consideração a toda a vida contributiva. E a regra de transição, ela leva em consideração só as contribuições após 90, julho de 94. As 80 maiores contribuições após julho de 94. Pronto. Entendido isso, os advogados queriam que o trabalhador, né, que o aposentado pudesse escolher essa opção, a regra transitória ou a regra definitiva, ou a que fosse mais benéfico. E o que é que o Supremo decidiu? É aqui que a gente vai ver agora. O Supremo decidiu que a regra de transição, que exclui os salários anteriores a julho de 94 do cálculo da aposentadoria, é válida, certo? Ela diz que é constitucional essa regra, que exclui os salários, que é a regra, justamente a regra de transição, pois não atingiu os que já tinham se aposentado ou tinham direito a se aposentar quando a lei foi criada. Então, né, o Supremo diz que essa lei é válida, né, diz que é constitucional, certo? E diz que, porque diz o motivo, pois não atingiu os que já estavam aposentados ou tinham direito a se aposentar, ou seja, não atingiu o direito adquirido, certo? Como a regra de transição é válida, ela deve ser obrigatória. Então, se ela é obrigatória, não cabe ao INSS nem ao segurado escolher qual a opção que ele poderia ser. Se era a regra de transição, aplicar a regra de transição ou a regra definitiva, certo? Ele vai falar isso aqui, ó. O legislador definiu duas regras diferentes e disse qual se aplicava a cada pessoa. Assim, não cabe ao trabalhador escolher. É isso que ele vai dizer. O legislador fez essa opção considerando a estabilidade da moeda brasileira antes de adotar o real, além da dificuldade de comprovar por documento as contribuições mais antigas. Então, esse foi o motivo do INSS ter acabado com a tese, dado fim à tese. Primeiro, vou explicar novamente, que essa regra de transição ela é obrigatória. Não cabe
não cabe ao segurado, ao trabalhador, ao aposentado, escolher uma das regras, qual é a melhor que lhe mais favorecia. Se o legislador já definiu essas duas regras, uma para quem já era aposentado, ou uma para quem já recolhia, ainda não era aposentado, e as pessoas que ainda começaram a recolher a partir da vigência da lei, né? Essa lei 9.876. Então, essa é a tese do INSS do Supremo que definiu o fim da revisão da vida toda. Então é muito importante deixar isso claro para você. Essa tese existiu até 2024, era vigente. No nosso site, vou mostrar aqui para você. Vai explicar tudo direitinho, todas as cronologicamente, como foi feita a tese, certo? Como foi definida essa tese, ela era válida, mas infelizmente, em março de 2024, como vocês observaram aqui, essa tese foi derrubada pelo Supremo. Aí você vai me perguntar se é justo ou não. Cabe a minha considerações aqui, se é justo ou não. Isso aqui já é a minha opinião, tá? Vou falar um pouco da minha opinião. Então, em relação à tese da revisão da vida toda, na minha opinião, eu acho que é injusto. Por quê? Já existiu casos aqui no escritório de pessoas a que após 94 tinha 15 contribuições só. E o INSS fez a média aritmética dessas todas essas contribuições. E antes dessas 15 contribuições, 94, ele tinha 20 anos de contribuições. Ele tinha 1 ano e 3 meses após 94 e 20 anos antes. Então esse cálculo foi muito injusto para o caso dele. Mas também já vi casos já vimos muitos outros casos, né, que a tese da revisão da vida toda deveria, não era benéfico para ele, porque reduzia ou até alterar em nada. Então é inócuo para muita gente, né, que a maioria das vezes. Muita gente acha que eu não sei o que está acontecendo. Muita gente está chegando agora e procurando, depois que a tese já foi firmada pelo Supremo de acabar, muita gente está nos procurando ainda sobre essa revisão. E acha que todo mundo teria que tinha direito a fazer essa revisão, né? Mas não eram todos, pessoal. É bem deixar claro. Essa tese era só para algumas pessoas. Se valer a pena ou não, teria que analisar através de cálculos, certo? Então, não é todo mundo que tem direito. E já que o Supremo também extinguiu, então hoje em dia não faz mais para ninguém. Mas antes, realmente precisava ter cálculo. Não era para todo mundo, tá? Mas nem tudo são notícias ruins. Ontem, no dia 10 de abril, o Supremo decidiu que aquelas pessoas que, eu vou ler aqui para vocês, mas teve coisa boa aqui para vocês, não só notícias ruins a gente vive, né? Ontem o Supremo definiu sobre a tese de revisão da vida toda, sobre o que vai acontecer, a modulação dos efeitos dessa decisão, tá? Já que tivemos resultado positivo na justiça que era válido e depois acabou sendo invalidada, tá certo? Eu vou ler aqui para vocês. Pronto. A notícia aqui, direto do site do Supremo Tribunal Federal. Segurados não precisam devolver valores recebidos do INSS com base na tese da revisão da vida toda. Decide o Supremo. Entenderam? Então, se tinha muita dúvida, eu vou ler aqui para vocês. O Supremo decidiu na quarta-feira, ontem, né, que valores recebidos por segurados até o dia 5 de abril de 2024, em decorrência das decisões judiciais favoráveis à tese firmada da chamada revisão da não devem ser devolvidos. Ótima notícia, pessoal. Por quê? Todo mundo sabe quem deu entrada hoje, quem deu entrada até essa data, pode ter pago os custos processuais, pode ter pago honorários comerciais da outra parte, por ter perdido, né? Além disso, poderia provocar pessoas que tenham recebido também valores em relação a isso. Então, começou a receber, o juiz tenha sido implantado o benefício dele, revisado,
ou pessoas até que temos casos aqui que ganhou na justiça antes desse prazo aí, realmente, e não teria que devolver. Isso foi uma ótima notícia para essas pessoas. A gente também tem vários clientes que demos entrada na revisão da vida toda e, se tiver, não vai ter custas, né? Não vai pagar custas nem vai pagar os honorários. Então, é isso aqui que está escrito nessa decisão de embargos de declaração, né? Sobre eles entraram com embargos, né? A Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos entraram com embargos, né? Pedindo para explicar porque é, quem teve o benefício, em casos que pessoas que tiveram seus benefícios, que deram entrada na justiça já antes dessa tese eram favoráveis. Então o Supremo, graças a Deus, né? Eu concordo com isso aí, modulou os efeitos, dizendo que não era preciso devolver nenhum dinheiro e muito menos vai ser sucumbente nesse tipo de demandas após essa decisão do Supremo, tá certo? Então é isso aí. Eu acho que ficou esclareci um pouco mais. Se você ficou com dúvida, deixa aqui os seus comentários. E se você gostou desse tema, desse post, deixe o seu like, nos siga, que a gente vai ainda continuar fazendo mais e mais notícias como essas, atualizando aí vocês de tudo o que está acontecendo na justiça no direito previdenciário.